Meu nome é Alex Pereira da Silva, da turma 1D de Lógica de Programação. Lógica de Programação. Esse vídeo vou mostrar aqui como é que está o projeto do game, Wood Forest. Versão finalizada. Acho que sempre pode ser incrementada ainda. Como já tinha feito um vídeo antes mostrando o menu e a lógica do jogo, eu vou mostrar apenas as alterações que foram feitas. Dei uma organizada geral no código, eliminei algumas coisas que estavam, algumas linhas mortas, que não estavam sendo utilizadas. Na função preload adicionei algumas imagens diferentes e adicionei essa imagem para o clique, que vão ser usadas no botão, todos os botões presentes dentro do jogo. Os números estão aqui, as imagens do bird, do pássaro, e adicionei aqui a função de som. Então carreguei o som no preload, um som geral, um som para o menu, um som para as fases, um som para quando for apertado algum botão, um som para a fase final e o som de fases diferentes, fase 1 e de game over. Criei aqui também um laço para carregar as imagens da animação da fada que está presente no jogo agora, que antes não estava. Cada vetor da fada vai ter 6 imagens e vão ser imagens diferentes, né? Ela parada, com ela virada para a esquerda e com ela virada para a direita. Carreguei tudo aqui no preload para usar depois na animação. Na função setup, não mudei muita coisa, só as alterações dos sons. Coloquei um som aqui geral, que é para tocar assim que der play, que der um play geral, sem ser de iniciar a fase, que vai tocar durante o menu. Essa função, ela verifica se o som está sendo tocado, e se não estiver, ela passa a tocar. Ela vai tornar verdadeiro ou falso, certo? E se for falso, ela vai tocar o som. Com isso, eu evito dele ficar sendo tocado direto dentro do draw e tal. Que ele só vai tocar quando for falso. Enfim. O score igual a 0, a quantidade de nomes, obstáculos. Aqui no draw, eu criei uma variável lá em cima de volume e determinei que ela ia ser igual a 0.06, porque o volume, esse método aqui, set volume, ele vai de 0 a 1. Então, 0.5 já é metade do volume total, né? Coloquei um volume aqui 0.06 porque fica um negócio legal, agradável de se ouvir. Setei esse volume aqui para todos os sons disponíveis, porque dentro do código tem uma função para parar o som. Então, eu apenas coloco esse volume para 0. Coloquei aqui algumas funcionalidades. Esse Key 107 é o código do botão de mais do teclado. Então, ele vai verificar se o botão de mais for pressionado e se o volume for menor que 1, que é o limite máximo, ele vai adicionar 0.003 ao volume. Aqui é para realizar um controle de volume, para você ficar aumentando e baixando dentro do jogo, quando quiser. E o mesmo com o código 109, que é para a tecla menos. Ele verifica se o volume está dentro do range, se ele pode ser diminuído, né? Se ele for maior que 0, então ele pode ser diminuído. Então ele vai diminuir 0.003. Aqui esse código 80 é o botão o botão P, que vai ser a pausa do jogo. Quando o jogo inicia, ele está com uma variável booleana start, que é igual a verdadeira. Então, esse código P, esse botão P, ele vai inverter o valor desse start.
Se eu apertar, eu vou dar pausa ou vou iniciar o jogo, de onde eu estava. Esse código 70 é o botão F, que é o full screen. Essa aqui é a função full screen, que ela retorna falso, se passa como parâmetro o valor, uma variável, e ela vai alterar o valor dessa variável. Se apertar F, ela passa para a tela cheia. Aqui, transição foi um objeto que eu criei para colocar, deixar mais organizado. Tudo referente à mudança de tela, mudança de fase, de menu para configuração, de menu para introdução, para iniciar, coloquei tudo dentro da transição. Eu vou apenas chamar o método referente a cada seleção feita. Aqui vai ser uma escolha, que eu vou mostrar aqui na transição o que ela faz. Quando você seleciona a configuração, quando você seleciona a introdução. Vai ficar sempre lendo essas opções e elas só vão ser verdadeiras quando forem selecionadas aqui na transição. Além disso, aqui ainda no sketch, as alterações que foram feitas foram para as fases, que aumentei a quantidade de fases, a fase final agora é a 5, então o código vai verificar se a fase é diferente de 5, porque na fase igual a 5 vai ter uma lógica toda diferente, porque nela vai acontecer apenas a animação. E as fases diferentes de 5 vão ser, né, a 1, a 2, quando for fase 3, vai ter uma particularidade, que eu vou falar já. Então vai ter a fase 4 depois e a fase 5, que é a final, com a animação. Aqui fazer uma verificação se a fase é igual a 3. Se ela for igual a 3, ela vai chamar esse método do objeto N, hard show. As fases que são diferentes de 5 e diferentes de 3 entram nesse else, que vai chamar o método show do objeto N. Esse show do objeto N vai mostrar o objeto N com as características de suas dimensões que eu criei lá dentro, que eu vou mostrar já também. Enquanto esse hard show vai fazer a mesma coisa, só que com características diferentes. Porque na fase 3 é uma fase com um nível de dificuldade maior. Aqui é o método de pontuação, aquela verificação que já tinha sido explicada antes. Se você deixar o número passar, você perde 5 pontos. Na colisão com o número, tá a pontuação, caso você colida com o número correto, você ganha 10 pontos. Caso você deixe ele passar, você perde 5 pontos. Sempre que você colidir com o número correto, vai tocar esse song B, que é o som do Bird. Além disso, aqui está o hard show para os obstáculos, né? Que é quando a fase é igual a 3, que eu disse que seria uma dificuldade maior. Eu aumentei a quantidade de obstáculos que vão aparecer, a frequência com que eles vão aparecer e a velocidade deles. Isso aqui vale para O de N obstáculo, onde N obstáculo é a matriz do objeto obstáculo, e O é cada elemento presente dentro dessa matriz. Então, isso vai valer para todos os termos dos obstáculos. Quando a fase for igual a 5, o comportamento vai ser outro, por isso que lá tinha aquela restrição de fase ser diferente de 5. Igual a 5, a velocidade vai ser 1.1, não vai ter colisão, não vai ter objeto sendo mostrado, não vai ter coletor, vai ter apenas a animação das fadas descendo. Aqui, quando houver a colisão com o objeto, que é o caso em que você pegar o número errado, além de aparecer a mensagem do número errado que já tinha antes, agora vai aparecer também esse som GO, Game Over, que vai tocar uma música triste, dizendo que você perdeu. Além disso, não houveram mudanças aqui no sketch. As outras mudanças estão aqui, né? Que eu tinha falado do hard show, que é na fase 3. Vou mostrar aqui agora. Nessa classe obstáculo, no objeto obstáculo, eu criei o que já tinha antes, o método show, que vai dar aquele objeto para a gente, aquele número descendo na vertical. E criei esse hard show, que é um método que vai alterar a posição
de origem desses objetos e eles vão passar a surgir na horizontal, com movimento horizontal. Isso vai dificultar mais para os jogadores, porque isso vai valer apenas para um dos obstáculos. O obstáculo 2 ele vai continuar na vertical, enquanto esse obstáculo ele vai vir pela horizontal. Enquanto isso, você ainda vai ter que pegar o número correto e desviar dos obstáculos, que são os números errados. No método Constructor, eu mantive aqueles parâmetros das dimensões do objeto original na vertical, só que eu coloquei um porém aqui. Se a fase for diferente de 3, aí ele vai continuar como era antes. Caso contrário, ou seja, se a fase for igual a 3, a posição X ela não vai ser mais aleatória, ela não vai surgir aqui ou aqui ou aqui, ela vai passar a surgir fixa, no limite da tela, do lado direito. E a posição Y que vai passar a ser aleatória. Enquanto isso, no método Hard Show, eu faço essa posição X que está fixa no limite direito e diminuindo. Vai ser menos igual velocidade. Até que ela atinja o outro extremo da tela. O obstáculo 2 permaneceu igual. No coletor, só dei uma organizada no código. Não mudei muita coisa. As colisões estão iguais. Na transição, que é onde foi as maiores mudanças, que isso deixou o código bem mais simples aqui. Porque todas as fases, menu, configurações e tal, eu coloquei tudo dentro da transição. Criei aqui o método menu, que vai verificar constantemente lá no draw, que está sendo chamado lá no draw, lembra? Ele vai verificar constantemente se eu selecionei alguma das opções que estão dentro do menu. Quando eu chamar o menu, ele vai apresentar aqui as opções, XOP1, OP2 e OP3, que são as coordenadas da opção 1, 2 e 3, e vai ter os textos de cada uma dessas opções, iniciar, configuração e como jogar. No escolha, ele vai fazer a verificação de qual opção dessa daqui nós selecionamos, a opção 1, a opção 2 ou a opção 3. Aqui, nesse parâmetro, com o parâmetro desse if, dessa comparação, estão o botão 1, o botão da operação 2 e o botão da operação 3. Então, se você selecionar a operação 3, ele vai setar a variável OP como 3. Se selecionar 2, vai setar como 2, OP como 1. Aqui, o som, ele vai verificar se o som estiver tocando, ele não faz nada. Se não estiver tocando, ele passa a tocar o som. Quando a OP for igual a 0. Então, ele vai tocar o som, se ele não estiver tocando antes. E se a OP for igual a 3, ele vai fazer a mesma coisa. Ou seja, quando estiver no menu, ele vai tocar o som, ou quando eu apertar em como jogar, ele também vai tocar o som. Na configuração, que é a opção 2, ele não vai tocar som, nem na opção 1, que é o play. Aqui no método fase, que também está sendo chamado junto com todos os outros no draw, ele vai conferir constantemente a pontuação. Se a pontuação for menor que 50, ele vai setar a fase como 1 e vai... Eu estou setando essa fase como 1 porque aqui embaixo eu coloquei um switch para controlar aqui os sons e os números que aparecem em cada objeto. Assim fica mais organizado caso eu queira trocar apenas o som ou apenas os números que são apresentados nos objetos. Que eu vou, no caso que eu quero, que está como parâmetro fase, switch fase, então eu escolho fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 e faço a alteração que eu quero. Vou verificar as pontuações. Se for menor que 50, fase 1, vai criar o texto e a barra de score. Se a pontuação for menor que 100, a fase vai ser igual a 2, menor que 150 vai ser igual a 3,
Eu estou usando aqui apenas o if e o else it, fazendo só uma comparação, porque se ela não for menor que 50, então já sabemos que ela é igual ou maior que 50, certo? Então você precisa verificar se ela é menor que 100. Isso vai delimitar ela dentro da fase 2. Agora que sabemos que ela é maior que 100, se ela não entrar nesse caso, ela vai ir para esse, onde ela vai ser maior que 100 e menor que 150. E assim vale para 200 e para a fase 5, que é quando ela for maior que 200. Por isso que é apenas o else. Aqui está o texto. Eu dei uma organizada no texto. O switch case. Na fase 5 vai ter o som da fase final. O som da fase vai parar e vai passar a tocar o som da fase final, com essa verificação que foi explicada antes. Sempre que o som parar, ele vai voltar a tocar da fase final. Os números que estão representando aqui o coletor, o objeto 1, o objeto 2, vão passar a receber o vetor da fada virada para a esquerda e virada para a direita e virada para a esquerda, respectivamente. Aqui no index, no índice T, vai ocorrer uma animação que vai estar representada aqui com esse T, que vai aumentar sempre que o speed for igual a 7. O speed vai estar aumentando aqui constantemente, já que o código roda 60 FPS, frames por segundo. Cada segundo esse speed vai ser igual a 60, só que eu estou colocando uma condição aqui, que sempre que o speed for igual a 7, o T vai aumentar. Então ele não vai aumentar 60 vezes por segundo. Só vai aumentar quando o speed for igual a 7. Aí o T aumenta e o speed volta a ser zero. Quando o T for igual ao vetor, tamanho do vetor, que vai ser 6, eu coloquei aqui P, porque eu criei 3 vetores, né? O P, o virado para a esquerda e o virado para a direita, esse P é parado. Só que como todos os três têm o mesmo tamanho, tanto faz usar P, ou E ou D. Estou verificando aqui se o T atingiu o tamanho do vetor. Se ele tiver atingido o tamanho máximo do vetor, ele volta a ser zero. Então ele vai ficar no loop, repetindo isso aqui sempre, 0 até 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volta. O speed vai determinar a velocidade com que isso vai acontecer, essas mudanças de imagens dentro do vetor. Enquanto estiver na fase 5, isso aqui vai ficar se repetindo eternamente. Que a fase 5 é apenas isso, só para mostrar uma animação que significa que você venceu o jogo, você zerou. Parabéns. Aqui, quando a operação é igual a 2, que vai chamar configuração, não mudei muita coisa, apenas aqui eu já tinha falado sobre o som. O som vai parar de tocar na configuração. Coloquei aqui para o som parar de tocar, porque na configuração vai ter um som diferente, que é o som do botão. Sempre que for selecionado uma das opções dentro da configuração, vai tocar o som, vai tocar o som do botão, que o som do botão é o som de clique. Estou aqui, eu criei também na configuração um botão para escolher a dificuldade, que vai ser uma dificuldade pesadelo, que é um nível difícil, né? Desde o início já vai ter um nível difícil. A quantidade de números vão ser maiores, a frequência com que eles aparecem vão ser maiores e a velocidade deles também vão ser maiores, que é essa opção aqui, ó. Velocidade 3, o normal é velocidade 0.5. Só que no nível pesadelo a velocidade dos objetos é igual a 3. Quando selecionar, vai tocar esse som, Song M. Você tem que selecionar essa opção. Da mesma forma aqui, quando selecionar a opção pesadelo, que é a opção fácil. Aqui temos a opção sem som, que ele vai setar o volume igual a 0. E temos essa outra opção, que é com som, que vai setar o volume para 0.35. De qualquer forma, você ainda pode controlar através do botão de mais ou menos. E temos essa última opção, que é para voltar para o menu, que é esse daqui, deixa eu mostrar. Podemos controlar aqui o volume.
Aqui, configuração não tem som, porque aqui vai ter o som do botão. Muito fácil. Tem um indicador visual para você saber que selecionar a opção e o indicador sonoro. Sem som. Não toca nada. Com som. E quando volta pro menu, volta a tocar a música do menu. Configuração, modo verdadeiro, muito fácil. Sem som, com som. Volta pro menu e você inicia o jogo. Deixa eu só mostrar aqui que fica na fase 3. Pega aqui, vai ser. Já você na fase escolhe para ficar já, né? Na fase 2 aqui. Tem aqui os números para 6, 11, 16, assim. E aí os números passam a vir aqui na horizontal. Se você deixar ele passar, você vai perder pontos. 110. Enfim, a gameplay vai ficar para outro vídeo. Então, as modificações que foram feitas são essas. O resto já foi explicado em vídeos anteriores. No vídeo anterior, para a gravação.